Para começar, falando sobre as características da atmosfera, a gente tem que falar sobre a sua formação e a sua composição. Ela começou a ser formada durante o Éon Arqueano por causa da elevada temperatura e do intenso vulcanismo que tinha na época, o que causou o aumento gradual de vapor de água e de gás oxigênio. E depois de um tempo, esse vapor de água condensou e dissolveu o gás carbônico. Com o tempo, essa condensação do vapor de água causou a formação de oceanos na Terra, o que gerou o ciclo hidrológico que existe até hoje. Com esse ciclo hidrológico, o CO2 presente na atmosfera foi dissolvido e parou de prejudicar possíveis organismos da Terra. E com o tempo, essa atmosfera foi dividida entre outras camadas, que são a troposfera, a mais próxima da superfície terrestre, a estratosfera, a mesosfera, que possui a camada de ozônio logo entre ela e a estratosfera, a termosfera e a exosfera, que é a mais distante da superfície terrestre. É importante ressaltar a diferença entre elementos e fatores. Elementos são características e fatores é algo que pode influenciar essas características. O primeiro elemento do clima é a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Aqui no Brasil ela é dada em Celsius, mas tem várias outras medidas, como Fahrenheit e Kelvin. Bom, é importante diferenciar a temperatura de calor, já que calor é a energia térmica em trânsito. E se você aumenta o calor, aumenta a temperatura, mas é importante ressaltar que elas são conceitos diferentes. Outro elemento é a pressão atmosférica. A força de gravidade da Terra possibilitou a retenção de gases, que inicialmente formaram a atmosfera primitiva. E esses gases eles fazem uma pressão enorme na superfície terrestre, o que é basicamente a pressão atmosférica. As variações na pressão atmosférica elas se devem ao princípio de dilatação e contração dos gases. Quando está quente, o ar vai dilatar e quando está frio, o ar vai contrair. Já a umidade é um elemento que está associado à quantidade de vapor de água na atmosfera. A troca de umidade entre a superfície terrestre e a atmosfera ocorre por meio do ciclo hidrológico, composto da evapotranspiração, condensação e precipitação. A umidade relativa do ar é bastante conhecida, já que é mostrada em vários telejornais, e ela pode se referir ao percentual do vapor de água presente na atmosfera, em dado momento, em relação ao total que essa camada ainda pode absorver na temperatura em que se encontra. Agora irei falar sobre os fatores climáticos. Dentre eles, temos a latitude, que influencia diretamente na incidência de raios solares nas regiões polares e na região equatorial, a qual, na região equatorial, terá uma incidência maior de raios solares do que na região onde temos uma menor incidência. Ou seja, nomeando, nós teremos uma incidência maior no Equador, uma incidência média nos trópicos de Câncer e Capricórnio e uma incidência baixa nos polos Ártico e Antártico. Por conta da diferença de incidência de raios solares, temos uma alteração da temperatura, assim como ocorre no relevo. Temos altitudes elevadas, o que fazem com que as temperaturas sejam mais baixas, pois nessa área há uma irradiação de calor proveniente da superfície. Além disso, o ar rarefeito da parte superior da troposfera, por conter menor quantidade de vapor de água e gás oxigênio, absorve uma menor quantidade de calor. A Serra do Mar, na região sudeste, e o Planalto da Borborema, no nordeste, são exemplos de barreiras naturais que impedem a passagem de ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico para o interior do Brasil. As chuvas que se formam nas vertentes voltadas para o lado de onde provém os ventos úmidos são denominadas chuvas orográficas, que são causadas pela diferença, como foi citado anteriormente no exemplo, do Planalto da Borborema no Nordeste. Massas de ar de maior extensão e influência nos diversos tipos de clima recebem nomes associados aos ambientes ao que se formam. Na América do Sul, nós temos a atuação das seguintes massas: polar atlântica e polar pacífica, que são frias e originam-se sobre as geleiras da Antártica e Oceano Glacial Antártico. A tropical continental, que é quente e seca e forma-se no interior do continente sul-americano. A tropical atlântica e equatorial pacífica, que são quentes e úmidas e originam-se sobre os oceanos Atlântico e Pacífico, respectivamente. E a equatorial continental, quente e úmida, que forma-se sobre a região amazônica.
As massas de ar deslocam-se exercendo pressão umas sobre as outras. O encontro das massas de ar dá origem a frentes frias ou frentes quentes, que provocam, em geral, chuvas em grandes extensões, denominadas chuvas frontais. Outros fatores que temos é a continentalidade e a maritimidade, que é a influência do mar e do continente sobre o clima, devido à diferença de calor específico que a água tem e que o continente tem. E isso impacta diretamente na temperatura do ar. E isso causa correntes de convecção, que no mar gera corrente marítima. E por último, o último fator, a vegetação, que impacta diretamente no ciclo hídrico e na umidade do ar.